Ainda fosse tem a ver com Oi. Pessoal aí do Meet consegue me ouvir? Pergunta aí, Vanessa, bom dia. Pessoal aqui, bom dia. Bom dia. Eu estava falando aqui, só que não estava gravando, então o pessoal do Meet não escutou, que hoje nós vamos falar de regra de 3, porcentagem, né, grandes diretas, inversas. Logo em seguida, nós iremos falar de combinatória e probabilidade. Tá? Porcentagem, regra de 3, eu acredito que vocês saibam o que é, mais ou menos, né? Vai fazer umas continhas aqui. Não, não fazer não tem problema, é até legal que vocês falam que não, porque aí a gente explica de outro jeito. A calculadora é tranquilo. Se todo mundo sair falando que sabe, a gente já explica de outro jeito. Eu explico de acordo com o que vocês vão me apresentando na aula. Então, hoje nós vamos começar com porcentagem, regra de 3, e depois nós vamos falar de combinatória e probabilidade. A palavra probabilidade, combinatória, ela veio lá do Blaise Pascal, século XV, século XVI, onde eles estavam estudando jogos. E jogo é uma coisa que é liminar, milenar, não liminar, milenar. É uma coisa que todo mundo quer jogar e ganhar, né? E já tinha as apostas. Não estou entrando aqui se aposta, se só a banca ganha, como num cassino, é provado que você nunca vai ganhar dinheiro do cassino, é sempre o cassino ganhando de você, isso é provado. Então, você não vai para um cassino achando que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro. Se você um dia for para o cassino, em algum país legalizado, sei lá, Las Vegas, você vai como uma forma de diversão, mas você tem que ir lá sabendo que você vai perder dinheiro. Você tem que ir lá sabendo isso. Você tem que falar, não, que você vai lá para ganhar dinheiro. Você tem que ir lá e falar, não, eu tenho aqui $100 e eu vou brincar $100 aqui, eu sei que eu vou perder os $100. Aí fica uma coisa... Igual o bingo. O bingo, você tem ainda uma sensação que ganha, mas se você computar tudo que você joga e tudo que você ganha, você vai ver que fica em déficit. Porque é probabilístico. Porque é probabilístico. E a Mega Sena também é assim, tá? Não é só o bingo. A Mega Sena também é assim. A gente tem uma certa sensação que se acertar 6 números dentro de 60 vai ficar milionário. E as pessoas jogam com isso, jogam com um sonho de um ser humano que é, querendo ou não, mudar de vida. E se ele ganhar na Mega Sena, ele muda de vida, financeiramente falando. Só que a probabilidade de você ganhar é a mesma de você pegar uma moeda que tem cara e coroa e você jogar 20 vezes e as 20 vezes der cara. Você joga, deu cara, aí você joga, deu cara, aí você joga, deu cara. Você tem que jogar 20 vezes e as 20 vezes dá cara. Aí é a mesma chance de você ganhar na Mega Sena. Você pode ficar um dia tentando que você não vai conseguir. E aí você pode comprovar comigo. Você filma, você joga 20 vezes, se der cara 20 vezes, eu te dou R$100. Mas você tem que provar. Você tem que provar. Pode. Agora, se você não conseguir, vamos colocar um mês, você pode ficar 24 horas lá tentando, se você não conseguir, aí você me dá R$1.000. O contrário, então, eu dou R$1.000 se você conseguir, você me dá 100 se você não conseguir. Eu tenho certeza que eu ia ganhar um dinheiro nessa apostinha aqui. Então é o seguinte, o que eu quero dizer é que o ato de você apostar e querer vencer, querer ganhar um dinheiro por meio de jogo, por meio de aposta. Jogo é pôquer, é bingo, é qualquer coisa que você pode pensar. As pessoas começaram a estudar estratégias para vencer. Opa, peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui para ganhar esse jogo. 21, pôquer, truco, sei lá, qualquer coisa. Então, eles começaram a estudar, aí criou uma matéria chamada probabilidade. E a probabilidade veio daí. O que é a probabilidade, eu vou explicar para vocês, né? Mas qual é a chance de acontecer determinada coisa? E aí você pode dar em porcentagem. Eu tenho chance de ganhar isso em 50% das vezes. Se é cara e coroa uma moeda, e eu falo cara e você coroa, a minha chance é 50% e a sua também é 50%. Só que existem jogos que não são tão simples de calcular a probabilidade. Por exemplo, um jogo de xadrez, quando você está no meio do jogo, xadrez você move umas peças, a gente fala que é abertura, você está abrindo suas peças.
Quando abriu as peças, já fez 10 jogadas cada uma, a gente está no meio jogo. E aí você tem algumas probabilidades. O que acontece se eu tomar essa peça ou não? Então, a probabilidade era em quase todo tipo de jogo. E ela surgiu daí. E esse é um assunto que tem pesquisa em matemática sobre isso, porque é um assunto infinito. Isso aí, existe gente estudando isso. O que eu vou passar para vocês é a probabilidade que cai lá no Enem, no ensino médio. Então, são problemas assim. Aqui nós temos pessoas que têm óculos, eu estou usando óculos, né, que está utilizando óculos agora, e outras não. Aí eu posso perguntar, selecionando ao acaso uma pessoa, qual é a probabilidade dessa pessoa estar usando óculos? Eu posso perguntar, qual é a probabilidade dessa pessoa estar usando óculos e ela ser do sexo masculino ou feminino? Eu posso perguntar, qual é a probabilidade dela estar usando óculos, ser do sexo feminino e ter o cabelo, sei lá, vermelho? Aí vocês olham assim e falam, ninguém tem aqui cabelo vermelho, então a probabilidade é zero. Mas a probabilidade pode ser 10%, pode ser 15%. Vocês estão entendendo? Então é isso que ele vai trabalhar hoje. Só que para trabalhar com probabilidade, a gente precisa saber contar. O contar é quantas pessoas tem aqui. Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou contando. Mas tem situações que eu quero assim. Aqui eu tenho 3, 6, até 20 pessoas aqui dentro, e eu quero 4 pessoas para fazer um trabalho lá fora, lá. Essas 4 pessoas vão fazer a mesma tarefa, mas quantas possibilidades eu tenho de escolher um grupo de 4 pessoas dentre vocês, dentre 20? Olha a pergunta. Eu poderia escolher ela, ele e ele. É um grupo. Só que eu poderia escolher ela, ele e ele. Já é outro grupo. Agora, se eu trocasse só ele por ela, eu mantenho os 3, mas eu só troco uma pessoa, já é outro grupo. Vocês estão entendendo? Quantas formas possíveis eu tenho de escolher 4 pessoas dentre 20? Então, é isso que trabalha a combinação. A combinação é maneiras de contar. Só que aí tem vários tipos de contagem. Quantos números pares existem de 3 algarismos? Quantas placas de automóveis, né? Quantas placas de automóvel eu consigo formar utilizando o método antigo, que eram 3 letras e 4 números? E quantas placas de automóvel agora eu consigo montar com esse método novo, que são 4 letras e 3 números? Isso é análise combinatória? Isso é análise combinatória. É contar, contagem. Vocês percebem que eu estou contando? Quantas placas? E é isso que a gente vai ver hoje. É um assunto, na minha opinião, o mais interessante, o mais legal, porque você não tem álgebra, não tem aquelas contas, você só usa a cabeça, assim, a lógica. Você só pensa. E é o que vocês gostam, não é? Vocês têm muita a gente vai falar sobre a teoria dos jogos. Teoria dos jogos, não. Existem, de novo, a probabilidade saiu da teoria dos jogos, né? Só que existe um campo da matemática que se ensina a teoria dos jogos, que se aprende a teoria dos jogos, mas isso é uma matemática avançada, não se ensina no ensino médio, não cai no vestibular, nem na graduação de matemática se ensina isso. Você teria que ir para uma matemática aplicada, e tem poucos lugares no mundo que se trabalha isso. Eu sei que tem. Então, não... Hã? Eu sei que tem economia. Sim, a economia ela está relacionada muito. Não, mas a economia é bacana. Só que a economia está muito relacionada com matemática e com geografia. Para você ser economista, lógico que você tem outras habilidades, mas as habilidades essenciais é o conhecimento de mundo geográfico, geopolítico e um conhecimento matemático. Nós estamos numa inflação e a tendência é piorar. A matemática, com a economia que explica isso, mas a economia explica isso por meios matemáticos. E tem uma prova matemática, não quero estender aqui, que foge da nossa aula, mas que, olhando história, vocês tiveram aula de história aqui, olhando as coisas que já aconteceram no passado, vendo o que os governos fizeram, vendo o que está acontecendo hoje com crise, a gente tem 95% de certeza que a tendência de aumentar os preços, que é a inflação, vai acontecer. Já está acontecendo, mas a tendência é piorar. E é uma notícia ruim para vocês, mas para mim também, para todo mundo. Isso aí é ruim para todo mundo. Exceto para os bancos, né?
Na verdade tem um porquê, mas basicamente, e se você injetar muito dinheiro, se o banco, né, se o Brasil, lá, Casa da Moeda, na Casa da Moeda é aquela casa de papel, né? Aqui mas o banco, ele começar a injetar dinheiro, imprimir dinheiro e colocar dinheiro para a população, começa a colocar muito dinheiro para a população começa a procurar produtos, começa a gastar, porque tem mais dinheiro. Então, à medida que você vai começando a procurar produtos, as pessoas querendo lucrar, falam, poxa, eu vendia um celular de R$5.000 por mês, mas agora eu estou conseguindo vender 5, então eu vou aumentar esse celular, vou colocar 6, 7, porque tem mais gente ainda atrás do celular, é que a gente fala de oferta e demanda. Então, se o Brasil, qualquer país, coloca muito dinheiro, as pessoas começam a querer comprar muita coisa, e aí a tendência é aumentar os preços, isso é inflação. Os Estados Unidos fez isso na pandemia, o Brasil também, com um pouco de R$600, depois 300, eles fizeram isso, mas não aumentou a inflação por causa disso, porque as pessoas estavam na pandemia e elas não gastavam. Então, por mais que os países injetaram dinheiro e como as pessoas tinham medo de gastar, então esse dinheiro não era distribuído entre outras pessoas, porque as pessoas seguravam dinheiro. Então, a gente não viu a inflação ainda. Mas, a partir do momento que a crise pandêmica está acabando e as pessoas começam a criar confiança, começam a sair, já está todo mundo vacinado, elas criam confiança para gastar. E aí, quando eles começarem a gastar, a inflação sobe. É uma coisa natural, é oferta e demanda isso. Isso é a economia que estuda, mas ela estuda por meios matemáticos. Então, o que eu posso dizer é que dezembro nos espera com alguma inflação um pouquinho maior. Isso vai acontecer. É matemática. Vai acontecer. Bom, mas vamos lá. Vamos começar, né? Eu acho que está 11h55. A gente vai parar no horário, tá? 1h30, 1h25. Vamos começar com razão. Eu só tenho... Não tem outra cor, não, né, Juan? Só tem esse preto aqui, né? Tem? Bom, vou deixar lá igual, né? Razão e proporção. Razão e proporção. Obrigado. Então, assim, pessoal, vou tentar fazer novamente resumos, para dar tempo de passar tudo aí. Quem tiver dúvida, vai perguntando no momento que eu vou falando, eu acho que é legal, tá? E não tenha vergonha. Tá com dúvida? Levanta o braço, já pergunta, tá? O pessoal do Google também, hein? Do Google Meet ou do Zoom. Então, é o seguinte, razão é digamos, uma divisão, a gente pode pensar assim, entre dois números. A gente poderia falar entre dois números inteiros, mas vamos pensar entre dois números. Então, por exemplo, quando eu faço 3/5, independente do que é isso, a gente pode olhar isso como uma fração, 3/5, mas nós podemos olhar isso como uma razão no seguinte sentido. A cada 5 pessoas, eu estou tomando 3. A cada 5 dias, de segunda a sexta, eu trabalho 3, eu corro 3, eu faço exercício em 3 dias. Razão é uma divisão entre dois números. E a interpretação vai pelo contexto. Por exemplo, eu estou aqui de 14 em 14 dias, vamos considerar 2 vezes por mês. Então, eu posso dizer que a minha razão da quantidade de dias, né, que eu estou aqui é 2/30, porque eu estou considerando o mês, independente se tem 31 ou tem 30 dias. Então, isso é uma razão, é uma divisão. A gente escreve em forma de fração, mas você pode entender isso como uma divisão ou uma comparação. Quando eu falo divisão, é literalmente pegar o número 2 e dividir por 30, tá? Pode ser o contrário, poderia ser 30/2. Uma razão, 30/2. Isso é uma razão. Então, razão é uma divisão. Tudo bem? É uma divisão, é isso. Toda vez que você estiver vendo uma fração, você pode pensar nisso como uma razão, que é uma divisão entre dois números.
E proporção já é uma igualdade entre duas razões. Igualdade igual, duas razões. Então, proporção é algo assim, ó. 3/5, que é uma razão, é igual, igualdade entre duas razões, mas a gente considera que essa igualdade seja verdadeira. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2 aqui daria 6, aí se eu multiplicar por 2 aqui dá 10. Então, eu digo que 3/5 é a mesma coisa que 6/10, por exemplo. Né? Mas o que importa é que isso aqui é uma razão, e isso aqui é outra razão. Eu tenho uma igualdade entre duas razões. Está entendendo o que eu estou falando? É isso. E como que a gente resolve, né? O que isso tem a ver? Que uma proporção, a gente poderia escrever assim, ó, 3, não é mais... Antigamente era comum, hoje a gente quase não escreve mais, mas 3, 2 pontos, como se fosse de divisão, mas 3 por 5, está para o igual, a gente colocaria um quadradinho de pontos aqui, quase, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, um quadradinho, só para representar que isso é uma razão. 3 está para 5, 3 por 5, assim como está 6 para 10. Então, eu coloco a mesma coisa aqui, 6, 2 pontos, 10. A gente não costuma, isso é notação, é símbolo, para a gente representar as coisas. A gente não costuma mais representar nada assim, não. Mas assim a gente consegue enxergar o que é meio e o que é extremo, porque numa proporção nós temos meios e nós temos extremos. Extremos, coisas afastadas, né? Então a gente diz que o 3 e o 10 são os extremos, tá? São os extremos. Extremos. E os 5 e os 6 são os meios. Meios, 5 e os 6 são os meios. E aí nós temos uma propriedade, que isso é o princípio de tudo, da regra de 3, que a gente vai estudar a regra de 3 em seguida, é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Meios vocês já sabem que é o 5 e o 6, extremos vocês já sabem que é o 3 e o 10, mas o que é produto, né? Produto é o resultado de uma multiplicação. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, quando eu falo o produto dos extremos, produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu estou dizendo aqui que 10 vezes 3, quanto que é 10 vezes 3? 30, vou colocar até o 30 aqui, é o produto. É igual ao produto o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É que eu comecei pelos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tanto faz como você começa a falar, né? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando eu faço 6 vezes 5, isso me dá 30 também. Então, nesse caso, tá dando certo. O produto. Estão entendendo? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora, eu pergunto para vocês... Vamos colocar os extremos em vermelho aqui. Do 3/5 e do 6/10. Quem que, né, desses dois números, quais são os meus extremos? Mas é para vocês olharem para o que está... A gente escreve assim para explicar quem é meio e quem é extremo, mas a gente sempre olha numa prova, na hora que ele está resolvendo, em forma de igualdade em fração. Então, se a gente observar, vocês concordam que os meus extremos é o primeiro número que aparece aqui e o último que aparece aqui. Então, se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu posso multiplicar em cruz. E é por isso que a gente sempre pode multiplicar em cruz. Porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sempre. Então, eu posso multiplicar cruzado sempre, quando eu tenho uma igualdade entre duas frações. Porque quando você tem uma igualdade entre duas frações, você tem uma proporção. E numa proporção, isso aqui sempre é válido. Estão entendendo? Então, quando eu faço 10 vezes 3, isso aqui me dá 30. Vou colocar em vermelho, só para 30. É igual, então, igual ao 6 vezes 5, que também é 30. E sempre vai ser,
porque nós temos uma igualdade entre duas frações, é uma proporção. E aí a gente resolve alguns exemplos assim, por exemplo, exemplos. Vou colocar só um. Você tem x sobre 3, não, é a mesma coisa, x sobre 5 igual a 6 sobre 10. Aqui eu poderia simplificar, tá? Mas se você sabe que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você pode multiplicar em cruz. Então, quando a gente fala multiplicar em cruz, nós estamos utilizando isso. Vocês estão entendendo? Então, ó, toda vez que tiver uma igualdade entre duas frações, vocês podem multiplicar em cruz, cruzado. Ao multiplicar em cruz, você cai numa equação, porque 10 vezes x, isso dá 10x, igual a 6 vezes 5, que dá 30. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 10. X é igual a 3. Então, nós descobrimos o x aí. Tudo bem? É isso. Quando a gente está numa situação dessa, que a gente conhece 3 números e a gente vai descobrir um quarto, e esses números são grandezas diretamente proporcionais, eu já explico para vocês, mas o que significa. Mas sempre quando a gente tem uma igualdade entre duas frações, nós temos uma proporção e nós sempre podemos multiplicar em cruz. E se nós temos 3 números, a gente sempre vai conseguir encontrar um quarto. Então, a gente dá um nome para isso, que se chama regra de 3. Regra de 3 é o quê? É uma regra, utilizando proporção, que a gente vai conseguir encontrar um número sabendo 3. Estão entendendo? Então, eu vou dar exemplo de regra de 3 aqui para nós. Tá? Regra. Então, aqui, como é um outro título, eu vou apagar. Então, regra de 3 é o assunto principal de razão e proporção, mas a gente resolve uma regra de 3 por meio de proporção. Acho que ficou bem claro isso. Agora, nós vamos até falar de porcentagem com vocês. Vamos lá. Então, assim. Regra de 3. Vocês... O ar-condicionado está funcionando aí? Vocês estão sentindo aí? Não? Não? Eu estou sentindo, eu estou. Ah! Estou morrendo de calor aqui. Vocês não estão com calor, não? Eu não estou, não. Mas também estou sentindo. Vocês dois estão com calor? Acho que foi a caminhada aí. Estou fora de forma mesmo. Bom, regra de 3. Regra de 3 é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma regra de 3. Você tem 3 números e você vai conhecer um quarto. Tudo bem? É isso. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá bom? Era legal a gente já ir fazendo alguns exercícios, mas eu queria que vocês fizessem primeiro. Então, tem uns exercícios lá, naquela apostila de 140, 120 páginas, que eu enviei novamente para vocês. Vocês podem tentar fazer os exercícios, vocês me falam quais são os que vocês têm dúvida. Eu anotei o da Catherine lá, de geometria, mas na última aula a gente faz tudo aí, que vocês tiverem dúvidas, a gente vai fazer eles, tá? Uma revisão geral. Porque, como a gente só tem 4 aulas, eu queria terminar o conteúdo. Está faltando, além de combinatória, probabilidade, regra de 3, está faltando PA, PG, matemática financeira e estatística. A gente vai falar isso aí. Bom, vamos lá. Começar com a ideia de porcentagem, tá? Eu vou falar junto com porcentagem. E porcentagem, que aí já faz 2 em 1. E porcentagem. Porcentagem. Falando de porcentagem, tá? É uma comparação em 100. Então, por exemplo, você vai lá, está no shopping e você viu lá 15% de desconto. 15% de desconto. Você sabe que está mais barato, né? Porque ganhou um desconto. Mas 15% é quanto? O que é 15%? Tá? Então, o símbolo porcentagem, só para explicar para vocês, ele vem do seguinte, ó. Antigamente, as pessoas não colocavam símbolo para tudo, eles escreviam. Era meio que em latim, tá? Mas eles escreviam 15 por 100. Por 100. Era uma comparação em 100 partes, em 100. Então, 15% quer dizer, se eu tiver 100 partes, eu vou pegar 15.
Se for R$100, 15% é R$15 se eu estiver pensando em R$100. Porque eu estou comparando, o porcento é comparar com 100. Então, antes era 15 por 100. Mas aí eles foram simplificando, porque matemática é preguiçoso. Então, ao invés de 15 por 100, começaram a escrever 15 por 100. Assim, começaram a simplificar, né? Aí, de repente, esse P virou bolinha. Ficou 15 C bolinha. Aí, de repente, alguém não gostou dessa anotação, colocou 15. O P, ele trocou o C por P. Então, o P, ele fez isso. Era um P assim, mas aí depois o P virou só uma barrinha com a bolinha. Aí alguém achou que isso era muito feio e fez 15 por 100. Colocou assim. Colocou duas bolinhas. Então, o 15% veio de uma história, tudo é história, né? Veio de muitos matemáticos, muitas pessoas trabalhando com isso, e ao invés de ficar escrevendo assim, não, eles escreviam 15%, se comparava em 100, porque comparar em 100 é mais fácil. Então, quando aparece 15%, é uma comparação com 100. Então, quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que se eu tiver R$100, 15%, se eu tiver 15%, se eu estiver comparando com R$100, vamos pensar que isso aqui é dinheiro, R$100. O 15% de R$100 vai ser o próprio 15. Agora, se for R$200, então basta você multiplicar por 2, por exemplo. 100 vezes 2 dá 200. Então, aqui eu teria R$200. Então, para você descobrir quanto que é 15% de R$200, basta você multiplicar por 2 também. 15 vezes 2 dá 30. Então, quer dizer que não é 30% não, tá? É tudo 15%. Quer dizer que 15% de R$100 é 15. Então, 15% de R$200 é 30. E quando é menos? Menos dinheiro? Vamos pensar que R$50. R$50. Então, 100 para 50, eu divido por 2, porque, não, é 100 para chegar no 50. 100 dividido por 2 é 50. Então, eu divido por 2, deu 50. Então, eu vou pegar esse 15 e vou dividir por 2 também. Quanto que é 15 dividido por 2? 7,5. O que é esse 7,5? É 15% de R$50 é 7,5, é 7,5. Então, se é uma roupa, uma camisa, nem sei se existe mais camisa por R$50, deve existir ainda, né? Se você for... Algumas tem. Eu não compro camiseta, tá? Vocês me desculpem, as minhas camisetas de 20 anos atrás, e se tiver nova que alguém me deu, minha esposa falou, meu, você precisa de uma, toma. Eu não compro camiseta. Então, eu não sei quanto que é uma camiseta. Mas vamos supor que tem essa camiseta de R$50, e aí eu vou ganhar 15% de desconto. Então, eu vou ganhar R$7,50 de desconto. Vocês estão entendendo? Quando é mais de 100, a gente faz vezes, e quando é menos de 100 é dividido? Sim, mas não vamos pensar assim, não. Eu vou tentar fazer por regra de 3, e aí depois eu faço de cabeça. Isso aí que você está falando é como se a gente estivesse querendo calcular a porcentagem de cabeça. E aí eu vou te explicar um truque. Mas aí, isso que você está falando é verdade. Faz sentido o que você está falando. Mas tem um caminho mais fácil que isso. Professor, eu não aprendi porcentagem por regra de 3. Eu aprendi que você multiplica o número, a porcentagem pelo número total, depois divide por 100. Sim, pode ser também. Tem vários caminhos, vamos fazer os 3 aí. Vamos fazer o seu, o dela e o regra de 3. Tá bom? Então, pessoal, o que isso... Quando uma grandeza é multiplicada por 2 e a outra também é multiplicada por 2. Quando uma grandeza é dividida por 2, a outra também é. Nós falamos que isso são grandezas, tá? Deixa eu escrever aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E toda vez que você tiver grandezas diretamente proporcionais, vocês podem fazer regra de 3. O que são grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, você, em 1 hora, percorre 50 quilômetros. Sei lá, de carro, qualquer coisa. 1 hora, 50 quilômetros.
se em 2 horas você percorrer 100 quilômetros, ou seja, se você multiplicar por 2 uma grandeza, você consegue multiplicar por 2 a outra? Se você multiplicar por 3 uma grandeza, você consegue multiplicar por 3 a outra? À medida que uma grandeza é multiplicada por um número x, a outra também é, vocês estão nas grandezas diretamente proporcionais. Vocês estão entendendo? E toda vez que você tiver grandezas diretamente proporcionais, vocês podem fazer regra de 3, que eu não expliquei ainda, mas eu vou dar um exemplo. E agora a gente só vai fazer alguns exercícios de porcentagem. Nós vamos calcular por 3 caminhos, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Quanto que é um celular, não precisa ser dos mais caros, mas também é um celular aí que vocês conhecem. Um celular qualquer. 1.200? Celular. Básico. Não precisa ser aqueles de 11 mil, 20 mil, 80 mil, que sei lá, que o celular tem. Parece que ele vai fazer café para você, vai te acordar, ele acorda com o despertador. Parece que ele vai fazer tudo, ele vai fazer até o seu trabalho, né? Ele vai. Tem celular que é tão caro que você não imagina. Você fala, eu tenho que pegar um rim para. Não. Tem celular mais caro que uma geladeira? Besteira. E eu nem uso celular. Eu tenho, mas eu não uso. Eu nem trouxe. Celular é o seguinte, vamos lá. R$1.200 o celular. Celular, R$1.200. Eu vou dar de vocês. R$1.200 é legal. Se você parcelar aqui, sem ideia, R$1.200 é um preço bacana aí. Celular, no meu caso, se ele tem um WhatsApp, tá beleza. Tá beleza. Então, R$1.200. Show. Fechou. Desconto. Estou vendendo celular. Você quer desconto de quanto? 13%? 100%? Mas aí eu vou te dar de graça. 100%. Ela não é boba, né? Eu quero desconto de 100%. Não, 100% eu vou dar o celular de graça. Não existe desconto de 100%. Existe a Black Friday, que a gente dobra o preço e depois a gente fala que é 50% do dobro, né? Que a gente dobra o preço. A gente fala que é 2.400 e depois a gente fala 50% de desconto. Então, eu vou dar. Se for 2.400, a gente já faz essa conta. 50% de desconto, toda vez que você lê 50% é metade. Quanto que é metade de 2.400? 1.200. Então, 50% de desconto com relação a 2.400 volta para o 1.200. Estão entendendo? Então, a Black Friday, o pessoal brinca. Tudo, 50% do dobro, né? A gente fala, é metade do dobro, quer dizer que continua o mesmo valor. Se fosse 50% aqui, 50% de 1.200 dá 600 de desconto. Mas 50% eu acho que é um pouco absurdo, você não vai comprar, só se eles quiserem. Roupa acontece isso, eles querem mudar, mudou a estação, a primavera, virou o inverno, aí eles estão 70%, 50%. Mas não, celular. Às vezes nem dá desconto, celular quase não dá, viu? Mas vamos colocar 13%. Quem foi que falou 13%? 13%. 13%. Então, eu quero calcular 13% de R$1.200. Tá? R$1.200. Vocês vão aprender de 4 formas. Qual é o seu nome? O do que está no ar-condicionado, que é a única que está sofrendo com o ar-condicionado, que a gente aqui não está. É Brenda. A Brenda deu um tipo de solução, que foi isso. Ela fez uma pergunta, a pergunta dela é correta. Se você multiplicar por 2, a outra também vai multiplicar. Se você dividir, a outra também vai. O que ela perguntou, meio que afirmando, é correto e a gente vai fazer aqui. Aí tem o do... Rian? Isso. Tem o do Rian. E parei porque seria o nome do meu filho. Seria. A gente estava na dúvida, mas aí resolveu 13% de R$1.200. A gente vai fazer pelo método Rian. Nós vamos fazer por regra de 3. E nós vamos fazer também por calculadoras. Não sei se vocês estão com o celular aqui, mas é importante vocês aprenderem aí com calculadora. Se vocês já sabem, ótimo, mas também vamos aprender com calculadora.
não vai poder usar no vestibular, não é... Estou fazendo aqui todas as possibilidades, tudo bem? Então, vamos lá. Método... esse 13%, a Kathleen me ferrou um pouquinho, porque se ela falasse 10% seria mais fácil. Ela falou 13%, já me ferrou um pouquinho. Mas, enfim, se fosse eu ia falar 10, né? Mas ela falou 13, vamos fazer com 13. Método do Rian, é com Y ou com I? Y. Ah, o meu seria com I. Mas é só uma questão de gosto. Gosto. O nome do meu filho é Liam. Rian, Liam, é quase, né? Quem estava na dúvida? Ficou Liam. Rian. O método Rian é o seguinte. 13% de 1.200. Esse D você pode ler como vezes, multiplicação. Vezes. Então, 13% quer dizer 13%. E eu esqueci de colocar aqui, mas 15 por 100 é a mesma coisa aqui, é uma razão, tá? É 15 por. Você pode pensar como divisão, 100 ao 100. Então, 15% é uma fração que é uma razão. 15 por 100. Estão entendendo? Toda vez que você vê o porcentagem, quer dizer que é uma divisão por 100. Então, quando a gente tem 13%, método do Rian, isso você pode escrever como 13 por 100. Estão entendendo? 13%, 13 por 100. O D, eu comentei, quer dizer que é vezes, multiplicação, vou colocar um xzinho pequeno, de 1.200. 1.200. Então, como que você pode fazer aqui? Você pode multiplicar o 1.200 por 13 e, no final, dividir por 100. Foi o que o Renan falou. Então, ó, é 13%. Você toma o número 13, multiplica por 1.200. Está entendendo? E, no final, vocês dividem por 100. Alguém tem dúvida? Quando você faz 13 vezes 12, alguém já fez? 15.600. Eu vou na sua, eu não sei. Mas faz sentido. Faz sentido. 12 vezes 12 é 144. Aí depois eu aumento 13. 44 mais 13 dá 50. Tá certo, professor. Deu 156 no resultado final. Isso. 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, é 144. Só que se eu adicionar 13, dá 50. Não, eu tenho que colocar mais um 12, perdão. 56, tá certo. É isso aí. Você tem razão. 156, 00, dividido por 100. E ao dividir por 100, pessoal, você, nesse caso, como tem dois zeros aqui, ficou fácil, a gente pode cortar os zeros. Cortar os zeros assim, ficar dividido por 100 mesmo. Então, ficou com quanto? 156 reais de desconto. Aí, se você quiser saber quanto... aí depende muito da pergunta. Eu não vou fazer aqui, mas essa pergunta é... Você ganhou 13% de desconto. Quanto agora que você vai pagar, se você for comprar? Aí você vai fazer 1.200 menos 156. Estão entendendo? 100% é o 1.200. Então, se você quiser saber quanto vai pagar, direto, você poderia calcular. Quanto que é 100% menos 13? 100 menos 10 é 90. Então, vai ser 87. Vocês concordam? Vocês poderiam calcular 87%. 87% é o valor que você vai pagar. Beleza? Vocês entenderam? Vamos fazer, ó. Calculadora é a mesma coisa, tá? Calculadora. Só tomem cuidado, é muito comum numa multiplicação, se você vê que dá para cortar os zeros, você já poderia cortar. Então, eu poderia já cortar esses dois zeros com esses dois zeros, ficaríamos com 13 vezes 12, tá? Poderia ser assim. Ó, calculadora, você pode fazer o seguinte, ó. Tem dois caminhos. Você vai fazer o 13, que multiplica o valor, 1.200. O resultado a gente já sabe, que é 15.600.
E aí depois, a segunda operação, você vai pegar esse resultado de 15.600 e vai dividir por 100. Estão entendendo? Que no caso dá 156. Não tem muito erro. Um outro caminho, tá, pessoal? Vocês concordam que se eu dividir 13 por 100, 13 por 100 vai dar 0,13? O outro caminho é você fazer 0,13 vezes o valor que você quer, que é 1.200. Se você faz 0,13 vezes 1.200 na calculadora, você acha os 156 direto. Então, é muito importante vocês perceberem, é outra coisa nova da aula, que esse 0,13 você pode ler como porcentagem. Você está lendo 0,13, isso é 13%. Esse 3 está na casa dos centésimos. Então, é 13%. Se fosse... Deixa eu apagar aqui, tá? Samuel, Oi. você pode pagar aqueles números ali no canto, senão vai confundir. Ah, sim. Eu não sabia para que era. Deixei. Obrigado. Essas luzes não acendem aqui, não? Ah, ou é por causa aqui da... É melhor para quem está lá? Não, esses aí eu acho que falharam. É. Ah, beleza. É que tá sem luz mesmo ali, ó. Não tem. É. Nem tem. Eu estou de óculos, mas mesmo de óculos eu não enxergo muito bem, você sabe, né? Não, de óculos. Sinal? Funcional. Bom, é o seguinte, pessoal, a observação que eu quero que vocês entendam, isso cai em probabilidade, tá? É assim, se vocês têm 0,13, só que é a mesma coisa que 13 por 100, que é como coloca em fração, né? Isso aqui é 13%. Agora, se for 0,07, isso aqui é 7%. Então, isso aqui é 7%. Vocês estão entendendo? Só mais um exemplo para vocês falarem para mim. Se for 0,25, o que é isso em porcentagem? 25%. Estão entendendo? Um que confunde muito, tá? Confunde muito mesmo. 0,005. Ó, porcentagem é nos dois primeiros, que aqui é a casa dos centésimos. Então, isso aqui é menos de 1%, tá? Então, quer dizer o quê, ó? Colocar isso em fração. Você está vendo só o número 5, os zeros não contam. Então, 5, não dá para enxergar. Se puder trocar o vermelho aqui, por favor. Mas é 5 por... Aqui tem 3 casas decimais. Tem os décimos, centésimos e milésimos. Então, 3 casas decimais você vai dividir por 1.000. Só que a porcentagem a gente compara dividindo por 100. Então, isso aqui, tá, pessoal? Se a gente dividisse por 10, por exemplo, isso aqui seria 0,5 e aqui cortaria um zero, ficaria 100. Então, esse 0,005, isso aqui é 0,5%, tá? Uma coisa bem pequena mesmo. A poupança, quando ganha muito, é essa taxa aí. É de 0,5% ao mês. Como assim poupança ganha muito? Se você colocar um dinheiro na poupança, no final de um mês eles vão te dar uns juros. Isso a gente vai ver em financeira, tá? Umas aulas mais para frente. Eles vão te dar juros, porque você emprestou dinheiro para o banco. Quando você coloca um dinheiro lá na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, eles vão te dar uns juros por causa desse empréstimo que você está dando para eles. Só que os juros, quando está alto, é de 0,5%. Isso é muito pequeno mesmo, porque olha como que é. Você teria que, se for fazer com calculadora, você tem que multiplicar esse número pelo valor. Se você colocar R$1.000, você vai ganhar R$5 no final do mês. Valeu. E como que ele ganha dinheiro? Se você empresta dinheiro para ele, ele te paga essa porcentagem. Agora, quando ele te empresta dinheiro, a porcentagem que ele cobra é 1%, 2%, 1,4%. Ele é bonzinho, o banco é bonzinho, quando ele cobra 0,7%.
ao mês. Isso é quando ele está bonzinho. Então, ele ganha dinheiro assim, emprestando dinheiro para os outros, cobrando uma taxa de juros alta, e quando você coloca dinheiro no banco, ele te dá uma taxa de juros baixa. Além de várias taxas e tal. Beleza, bom, isso aqui eu vou deixar. Professor, a lógica seria a mesma, ó, no primeiro exemplo, 13%. Se fosse 13,25%, quando você transformasse, seria 0,325%. Isso. Isso, é a mesma lógica. Ó, 0,1325, tá, pessoal? Então, vocês podem pensar que a vírgula desloca 2 casas para a direita, sempre. Quando eu deslocar 2 casas para a direita, eu não tenho 0,5? É o 0,5% aqui, ó, eu ia pagar. Quando eu estou com 0,1325, isso aqui quer dizer que é 13,25%. Vocês estão entendendo? A lógica é a mesma, é sempre deslocar 2 casas para a direita. Parece que é besteira, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que quando você olha um número decimal, você pode olhar esse número como porcentagem. Vocês estão entendendo? Isso é importante nas situações em financeiro, banco, essas coisas. Quando você estiver trabalhando, vocês vão ver que é importante saber se o banco está te roubando, se o seu patrão está te roubando, ou se você é patrão, se você não está roubando a pessoa para não tomar um processo. Né? Nossa, roubei sem querer. É importante saber algumas coisinhas desse tipo. Bom, mas vamos lá. Isso aqui só foi de um jeito, né? Foi do jeito calculadora, do jeito Rian, 2 jeitos. Vamos fazer do jeito Brenda aqui. Vamos lá. Vocês trouxeram guarda-chuva? Alguns não? Eu também não, para a alegria de vocês. Vocês podem falar, eu vou molhar, mas o professor também vai. Aí, eu também. A probabilidade. 80%. 80%. Não é nem mesmo. É nem meme. Vixe. Semana inteira. Eu devia ter trazido guarda-chuva. Eu devia ter. Eu vou dar aula de probabilidade, com 80% de chuva e não trago guarda-chuva. Não, né? Tem 80% de chover. A aula é de probabilidade. No mínimo, eu tinha que trazer o guarda-chuva aqui e falar, vocês não viram que era 80%? Então, a chance de chover é grande, por isso que eu estou com o meu guarda-chuva. Mas nem isso eu fiz. Brenda, a solução da Brenda é boa. Eu fazia, agora com calculadora é mais fácil. Se você está com o celular, você vai comprar, você quer 15% de desconto, você digita lá, né? Mais fácil fazer o que a gente mostrou aqui. Mas antigamente, né, não tinha calculadora, ou quer dizer, de celular. Você tinha a calculadora que você puxava assim, né? Não tinha calculadora de celular. Aí estavam dando 7% de desconto em alguma coisa. Aí eu fiz as contas assim, de cabeça. Eu falei, eu acho que, apesar de ser 7%, eles estão dando 12%. Opa, então eu vou comprar, né? Estão errando aí. Como que você faz de cabeça? De cabeça. Isso aqui é um pensamento de cabeça, tá? Ó, eu quero 13% de quanto? 1.200. Isso que eu quero. Qual que é a ideia, tá? A ideia é o seguinte, 100%, é isso que vocês precisam entender, 100% é o total. O total, no caso, é 1.200. Está entendendo? Uma ideia de cabeça é você dividir por 10. Dividir por 10, a vírgula, 1.200 é inteiro, então a vírgula está aqui. Ela desloca uma casa para a esquerda. Então, se eu dividir o 1.200 por 10, eu corto um zero. Mas se não tivesse zero, a vírgula ia deslocar uma casa para a esquerda. Então, se eu dividir por 10, isso dá 120. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer aqui num papel, mas é como se fosse de cabeça, tá? Então, eu divido por 10. Se eu dividir por 10 aqui, eu tenho que dividir por 10 aqui também, tá? Então, quando eu faço 1.200 dividido por 10, de cabeça eu corto o zero, a vírgula desloca uma casa, fica 120. E aqui, no caso, ficamos com 100 dividido por 10, também cortar um zero, isso aqui dá 10%. Então, eu sei que 10%
de 1.200 é 120. Vocês estão entendendo? Então, 13% tem que ser um pouquinho mais de 120, vocês concordam? Aí vocês têm um outro caminho, que seria o seguinte, conseguir 3%. Acho bem. Então, Oi? Tipo, isso se não tivesse zero, não dava para fazer? Se não tivesse o zero do 1.200? Ó, qual é o seu nome? Que eu... A Isabelle perguntou, e se não fosse 1.200? Que assim, o 13%, quem falou foi a Kétia, o 1.200 foi eu, mas se fosse a Kétia, ela ia falar que 1.257, né? Ela não iria dar 1.200. Então, se fosse 1.257, quando a gente divide, esse 257 tem um 0,00, que são reais, tá? Mas tem uma vírgula aqui que a gente não precisa colocar. Quando a gente divide por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, ficaria quanto? Ficaria 1.000, não, ficaria 125,7. Você entende? Então, 10% de 1.257 é pegar o 1.257 e dividir por 10. Então, vai ser R$ 125,70. Vocês estão entendendo? Isso é para pensar em cabeça. Porque eu quero 13... Vamos voltar para o 1.200? Mas você entendeu? Vamos voltar para o 1.200? Que é igual, tá? Ó, eu tenho aqui, a vírgula está aqui, eu desloco uma casa para a esquerda, ficou 120,0. Eu não preciso colocar a vírgula. Tudo bem? A vírgula deslocou uma casa. Assim, tem alguns caminhos agora. A gente pode continuar no 10% e tentar chegar em 3 ou 13. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular 1%. Calcular 1% é dividir por 100. Por quê? Porque 100 dividido por 100 dá 1. Então, 1%. Se eu dividir por 100 aqui, de novo, a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda, vai dar 12. Estão entendendo? Agora, e foi o que a Brenda falou, se eu dividir uma, eu tenho que dividir a outra. Se eu multiplicar uma, eu tenho que multiplicar a outra. Então, como eu quero 13%, eu vou com esse 1 chegar no 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Porque 1 vezes 3 dá 3. Agora, se eu multipliquei por 3 aqui, eu tenho que multiplicar por 3 aqui. não, Quanto? pera, volta. Por que 3? Ah, porque eu quero 13%. Então, eu já fiz 10. Agora, eu achei 1. Como eu quero 3, eu vou buscar o 3. Depois, eu vou somar o 10 com 3. Não, mas é... Não é para vocês entenderem a proporção. É de cabeça. É de cabeça. Você já pensou desde o começo da aula. 12 vezes 3 eu posso fazer. É 36, vocês concordam? Sim. 36. Então, quer dizer que 3% é 36. Então, ó, eu não tenho outra cor, tá? Aqui, ó. Ah, tem? Eu vou pegar 10%, que é 120, e vou pegar o 3%, que é 36. Eu vou adicionar 10 com 3 é 13. Quanto que é 120 com 36? Está fácil, ó. 156. Vocês conseguem ver? Então, quer dizer que 13% de 1.200 é igual a 156. Entendeu? Não perdi. Não? Assim, eu estou em busca do 13%. Eu sei que 100% é 1.200. Aí, se eu dividir por 10, 100 dividido por 10 dá 10. Então, quer dizer que 1.200 dividido por 10 é 120. Então, quer dizer que 10% do 1.200 é 120. Só que eu não queria 10%, eu queria 3%. 3, né? 3 não, quero 13. Só que o 13 é 10 mais 3. Então, agora eu vou buscar o 3%. Como que eu faço para buscar o 3%? Eu vou calcular 1%, porque 1% é só pegar o 100 e dividir por 100. 100 dividido por 100 dá 1. Só que para eu saber 1% aqui, eu tenho que dividir em 100 partes o 1.200. 1.200 dividido por 100 dá 12. Então, assim, 1% é 12. 2% é 24.
3% é 36. Estão entendendo? Então, se 3% é 36 e 10% é 120, se eu adicionar o 10 com 3, eu tenho 13%. Eu adiciono 120 com 36. 120 mais 36 dá 156. Não, mas isso aqui é uma solução que a gente quase não faz, tá? Mas é uma solução que entende que isso é o quê? É uma grandezas diretas. E por causa disso, a gente pode fazer regra de 3. Para a gente encerrar esse problema, vamos fazer a solução. Quem foi que comentou regra de 3 aqui? Último método aí. Regra de 3. Pessoal, eu não sei como a gente vai fazer, mas não vamos se preocupar, né? Vai que quando vocês forem embora, acaba a chuva. Porque quando eu for embora, essa chuva com certeza ainda vai estar. Pessoal, por regra de 3 é o seguinte, molezinha aqui, ó. 100% é 1.200, você já sabe isso. Então, você coloca aqui, ó. 100% é 1.200. Você quer quanto? Aqui, 13. Você coloca o 13% embaixo, porcentagem por porcentagem, e o money. O money. Você não sabe, chama de X. Acho que vocês já sabiam essa aqui, né? Aqui, pessoal, a gente pode multiplicar em cruz. Ó, 100% é 1.200, 13% é X. E você pode multiplicar em cruz. O porquê pode multiplicar em cruz é isso aqui, tá, pessoal? É porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, existe uma proporção. Aqui nós poderíamos escrever 100 sobre 13 é igual a 1.200 sobre x. Nós poderíamos escrever como uma igualdade entre duas frações. Sempre que as grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos fazer regra de 3. Então, ao multiplicar em cruz, vocês concordam que vai dar 100 vezes x, que me dá 100x, igual 13 vezes 1.200, a gente já fez essa conta, dá 156,00. Está multiplicando, passa dividindo. 15.600 dividido por 100. Corta, corta. Vai dar 156. Alguma dúvida? Observe que não vai fugir, as contas são parecidas, né? Não vai fugir. Você vai multiplicar o 13 pelo 1.200 e no final vai dividir por 100, nesse caso. A porcentagem embaixo da porcentagem ou porcentagem? Sim, sim. Porcentagem embaixo de porcentagem. Sempre. Aqui a gente coloca a porcentagem. Aqui, no caso, a gente coloca a moeda. Nesse caso, real. Tudo bem? É um cifrão só, hein? Os alunos gostam de fazer isso aqui não tem, tá? É um só. É um só? Então você fala para o professor de matemática chato lá, falou que é um só, e se eu não fizer um só, eu estou reprovado. Estou brincando, é um só, mas isso é uma brincadeira, porque eu sempre coloquei 2, 2, 2, 2, 2. Aí um dia, com bem velho já, tipo, sei lá, com 30 anos, eu descobri que era um só. Aí, como eu descobri com um só com 30 anos, eu fico brincando. Porque eu sempre coloquei 2. É um só, hein? Coloca 2 não. Bom, vamos lá. É o seguinte. Nós acabamos aqui. Alguém tem dúvida? Tá. Cadê? Eu vou continuar agora com outro assunto que é combinatório, por causa do nosso tempo.
Mas faltou grandezas inversamente proporcionais. Mas fiquem tranquilos, quando eu for fazer os exercícios que tiver grandezas inversamente proporcionais, eu faço na aula de exercícios. Quando ficar, mas eu posso voltar nisso. Mas o que é importante é que vocês entendam a regra de 3. Vocês entenderam a regra de 3? Como faz? Sim. Perfeito. Sim? Ó, dá um outro exemplo para vocês resolverem rapidinho. Aqui dentro temos, deixa eu contar aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4, 27, vamos colocar 30 pessoas, mais ou menos. Eu contei 20. Aqui dentro nós temos 30 pessoas. 30 alunos? Não, pessoas. Contei eu também. 30 pessoas. Eu sou sempre um aluno. Tá? Vocês me ensinam pra caramba. Me ensinaram que quando tem 80% de chance de chover, eu tenho que trazer um guarda. 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que 10 é muito fácil. Vamos colocar 8 pessoas. Tem mais, tem 10, mas 8 pessoas usam óculos, tá? 8 pessoas usam óculos. A minha pergunta é, qual é a porcentagem disso? 8 pessoas de 30 usam óculos. Ou, em outras palavras, esquece pessoas, esquece óculos. 8 de 30. 8, quantos por cento é de 30? Estão entendendo? A pergunta? Tem 30. Hã? 2? 2 eu acho que... Bom, vamos lá. Vamos de cabeça. Vamos fazer a solução da Brenda, de cabeça. Se eu dividir por 10 aqui, 30. Se eu dividir por 10, 30, vocês concordam que é 100%? Sim. Se eu dividir por 10 aqui, vocês concordam? 30 dividido por 10, vocês conseguem perceber que dá 3? Sim. 3 é 10%. Eu já daria mais de 20. Então, como eu estou com 8, vai dar mais de 20. Como 3 é 10%, 3 mais 3 mais 3, que é 9, é 30%. Então, 8 pessoas é um pouquinho menos de 30%. Estão entendendo? É 30% de 8? Não, 8 de... Não é porcentagem. Isso aqui são pessoas. E esse aqui é o 100%. Eu mudei o problema. Aqui não tem... Aqui a pergunta é, qual o 8 de 30? Quantos por cento tem? Temos 8 de 30. Vocês entenderam? Não. Não? Eu emprestei R$30 para você. E aí, de juros, você me deu R$8. Qual é a porcentagem de juros que foi cobrada? Vocês entenderam que esse 38 pode inventar um monte de problema? Ó, é o seguinte, ó, vamos lá. Solução, regra de 3, tá? Solução por regra de 3. A regra de 3 ajuda nesses casos. Quando pede, por exemplo, aqui eu não pedi, aqui dei a porcentagem e eu pedi o dinheiro. Não sei se está claro. Aqui eu pedi a porcentagem. Eu só não escrevi, mas eu estou falando, né? Estão entendendo? Aqui eu pedi a porcentagem. Vocês conseguem me dizer como que eu vou montar a regra de 3? Ó. Então, 30 pessoas. 30 pessoas equivale a quanto? A 100%, tá, pessoal? 30 pessoas equivale a 100%. E 8 pessoas? Você não sabe, você chama de chefes. Muito bem, Isabel. Chefes. Fala, chefes. Chefes. Isso. Muito bem. Você pode multiplicar em cruz. Então, ficamos com 30 vezes x. 30
x, certo? 30x igual 100 vezes 8. 800. Tudo bem? Está multiplicando? Passa dividindo. Então, ficamos com 800 dividido por 30. Esse zero eu posso cortar com esse zero, que é simplificar dividindo por 10. Agora, 80 dividido por 30 não é exato. Isso, então vai ficar 26,66666, é uma dízima periódica. E aí nós podemos simplificar, tá? Aproximar, por exemplo, que seja uma casa decimal. Como esse número é maior que 5, a gente aumenta uma aqui. Então, poderíamos colocar como 26,7%. Mas se você quisesse aproximar para número inteiro, seria 27%. Estão entendendo? Aproximar. Deu 26,666%. 26,66%. 26,67%. Vocês estão entendendo? Sim. Então, dá 26,7%. Faz sentido, porque a gente viu que 9 pessoas são 30%. Tinha que ser um pouquinho menos. Estão entendendo? O porquê a ideia de pensar de cabeça. Quando você faz de cabeça, que é aquela solução Brenda lá, você tem uma noção de quanto vai ser. Vocês entenderam o que eu falei? Beleza, ótimo. Então, tem uns exercícios para vocês treinarem. Tentam fazer, tá? Por favor. Porque se vocês não sei lá, não tem? Eu não consigo verificar se vocês têm dúvida. Não consigo. Enfim. Agora, não sei se vai dar probabilidade, mas vamos falar de combinatório. Vamos dar um assunto, outra aula, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa daqui? Não? Eu fiz uma aproximação. Na verdade, é um arredondamento. Assim. Oito vírgula 8,34, tá? Pode ser que o resultado na questão seja o arredondamento? Pode. Eles colocam na questão assim, qual é o valor aproximadamente, eles colocam a palavra, qual é o valor aproximado, eles colocam a palavra aproximadamente. Mas vocês vão encontrar, eu vou explicar isso. Qual é o seu nome? A Monique fez a pergunta de como faz esses arredondamentos. Vou explicar aqui. Ô, Monique, e para todo mundo, é assim. Você primeiro procura saber se você quer arredondar para uma casa decimal, decimal os números depois da vírgula. Então, uma casa decimal, eu vou truncar, eu vou arredondar para uma casa decimal. Como assim? Não importa, não importa quais são os números que apareçam aqui, tá? Vamos supor que é esse número, 8,34718. Eu quero apresentar com uma casa decimal, só uma. Eu quero apresentar como 8,3 ou 8,4. Eu não sei como vai ficar, mas eu quero apresentar com a parte inteira, vírgula, uma parte decimal só. Tem um critério. O critério é o seguinte. Você olha para o número, para o algarismo da frente, que seria o 4. E você vê se ele é... Eu vou fazer o mais simples. Se ele é maior que 5, tá? Se ele for maior que 5, a gente aumenta uma unidade aqui. Mas como ele é 4, a gente vai manter. Isso aqui vai ficar aproximadamente 8,3. Vai dar 8,3. Agora, vamos supor que seja 8,37124. Aí eu quero... Não... Pode ser aproximadamente assim, como pode ser assim, tá? Tanto faz o sim. Eu quero fazer uma aproximação para uma casa decimal. Então, eu olho para esse número somente. Ele é maior que 5? Sim. Então, eu vou aumentar uma casinha aqui. Eu vou aumentar uma unidade.
Então, ao invés de 8,3, eu vou colocar 8,4. Está entendendo? Vamos aproximar o π. O π, ele é um número aproximadamente, porque são infinitas casas decimais, como 3,14, 15, 82, é uma coisa assim. Se você quiser aproximar para duas casas decimais, você olha para essa terceira. É maior que 5? Não. Então vai ficar 3,14. E se a próxima casa decimal for 5? Aí tem uns critérios, mas a gente pode dizer que se aumenta também. É um critério estatístico, aí existe uma discussão. Você pode... não, você pode manter. Né? Eu estou falando, se é maior que 5, você aumenta a unidade. Então, se for 5, você mantém. Tá bom? O 5 é o que é isso? É uma aproximação porque o 5 é como se fosse o ponto médio. Então, passou de 5, esse 3,14 seria mais próximo de 3,15. Pode falar. Isso é convenção ou tem comprovação? Não, isso é convenção. Não, convenção não. Existe isso é uma norma. Uma norma. Em estatística é assim, a calculadora Excel, todo mundo já faz assim. Se você pegar uma linguagem de programação Python e você pedir lá aproximação, ele já aproxima. Só que é diferente de truncar. Existe em programação a aproximação. Programação não, matemática, estatística e tudo. Existe a aproximação, que é o que eu estou falando, e existe o truncamento. O truncamento, ele não olha. O que é? Se eu truncar para uma casa decimal, aqui fica 8,3, aqui fica 8,3. E aqui ficaria 26,6. Se eu fosse truncar. Truncar é, você corta e joga tudo fora. Fica com o que você tem. O que eu estou falando é aproximar. Então, 8,37124. Como esse número é maior que 5, eu vou aumentar uma casa aqui. Estão entendendo? Ó, o que a gente teve lá como resultado foi o quê? 26,66, tá? Continuou aqui. Como eu quero aproximar, esse número 6, ele não é maior que 5? Sim. Então, eu vou colocar como 26,7. Eu vou aumentar uma casa aqui. Estão entendendo? Isso é um critério de aproximação. Quando então, tipo, for menor, aí eu não posso aumentar, né? Isso, se fosse assim, 26,6, só que aqui ao invés de 6, é 5 ou menor. Por exemplo, 2, 4, 4, 4, vai. Se você for truncar para uma casa decimal, isso aqui vai ficar, é tudo aproximado, né? A gente está aproximando, vai ficar 26,6, porque esse número é 2 e ele é menor que 5. Então não pode ser 5, tem que ser maior que 5. Você só vai aumentar uma casa se for maior que 5. Vocês podem procurar na internet por critérios de arredondamento. Vocês vão ver isso, tá? Critérios de arredondamento. Onde que se vê muito isso? Quando você vai estudar coisas experimentais, você vai medir, você vai fazer conta. Então, na vida real, nunca os números são inteiros bonitinhos. Sempre tem essa parte decimal. Então, a gente trabalha com casas decimais, 2 ou 3, e aí eles arredondam as outras, né? Não é que arredonda. A gente arredonda o número para 2 casas decimais, para 3. A gente aproxima, né? O correto falar é aproximar. Tudo bem, gente? Beleza. Então, é isso aí. Está acabando, hein? Vamos fazer exercício. Deixa a combinatória para a próxima aula, que eu só tenho meia hora. Pessoal do Zoom aí, se vocês puderem entrar no WhatsApp, pegar ali a apostila que eu mandei, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem, para vocês não cansarem muito. Aí na próxima aula a gente fala de combinatória e probabilidade, tá? Então, vocês têm o celular aí? Vocês podem abrir, fazendo favor, a apostila? Vamos pegar um exercício? O Juan, você pode? Fazendo favor? Vamos fazer uns exercícios. Não vai confundir vocês, porque combinatória não tem muito a ver com isso. Combinatória é mais fácil com o número. Exercício. Está errado, está 13 do 10, mas é 3 do 10, tá? Eu errei na hora da contagem, mas
É 3/10. É a aula do 3/10 que eu quero fazer com vocês. Está lá na página 80, por aí. Eu vou passar na lousa o exercício. Eu vou trazer o pendrive na próxima, e aí eu projeto. Mais fácil. 13/10? Ou 3? É 3/10, mas está errado. É a aula 7, tá, pessoal? Começa na página 64. Isso. Página 64, que começa aí. Página 64. Deixa eu pegar um exercício aqui para vocês, tá? É que tá tudo junto. Razão, proporção. Mas fica tranquilo, eu vou... Regra de 3. Que quase não tem porcentagem, né? Mas tudo bem. Vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte. Eu vou resolver o 33, porque o 33 é um exercício que eu não expliquei para vocês, tá? O 33. O 33, ele diz assim, ó, você tem 3 pessoas, pessoa A, pessoa B e pessoa C, tá? E, ao criarem uma empresa, investiram respectivamente quer dizer que a pessoa A, ela investiu R$200.000, a pessoa B, ela investiu R$300.000, e a pessoa C, ela investiu R$500.000, tá? E firmaram o compromisso de que todo lucro mensal deverá ser dividido entre elas proporcionalmente ao capital investido por cada uma. Apareceu a palavra proporcionalmente. Proporcionalmente. Essa palavra aqui, proporcionalmente, quer dizer que nós estamos trabalhando com grandezas proporcionais, que é igual à tal da regra de 3 que a gente fez para porcentagem. São grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Tem um lucro, não importa se o lucro é de R$5.000 por mês, ou R$10.000, ou 1 milhão, não importa. Quem vai ganhar mais quando for dividir esse lucro? Quem investiu mais. Quem investiu mais, vocês estão entendendo? Você vai montar uma empresa. Aí você fala assim, ó, você entra com R$100.000, eu entro com 0, e aí o lucro a gente divide por 2. Não é justo, você concorda? Porque a pessoa que entrou com R$100.000, se a empresa falir, se der problema, ela vai tomar um prejuízo de R$100.000 e você 0. Então, só que aí vocês podem combinar, ó, eu entro com a mão de obra. Você vai entrar com dinheiro, R$100.000, eu vou entrar com a mão de obra, só que se falir, em teoria eu só perdi meu tempo, porque eu não estou colocando dinheiro, então a gente vai dividir aí, ó, 70% para você, 30% para mim. Então, o negócio, há uma discussão de quanto vai ficar para cada um. Pode ser que seja 50% para cada, mas há um acordo. Agora, se são 3 pessoas, elas investem dinheiros diferentes aí, supondo que elas estão juntas fazendo a mesma coisa, todo dia estão lá, então eles vão ganhar na forma proporcional. Então, quer dizer que o A vai ganhar menos, o B vai ganhar, vai ser intermediário e o C vai ganhar mais. Vocês estão entendendo isso? Aí ele está falando o seguinte, ó. No mês em que a empresa obteve um lucro de R$540.000, então nós tivemos um lucro de R$540.000, tá? Colocando aqui sem a... Qual que é o valor do B? O B vai receber quanto? Qual que vai ser o lucro do B? Esse é um tipo de exercício que eu não cheguei a passar para vocês, tá? Então eu vou resolver com vocês agora. Tá bom?
162? Eu não sei, na verdade. Mas você já fez, já? Não, assim, é porque o exercício foi muito brando conosco, né? Dá R$1.000 em 1 milhão investido, né? Então dá para colocar aqui o A por 20%. Verdade. 50%. Verdade. Tem razão. Vamos fazer desse jeito. Foi generoso. Muito bem. Faz sentido, sim, que você está falando. Pessoal. Qual é o seu nome mesmo? Denis. O Denis resolveu por meio de porcentagem e foi uma solução muito bonita. Eu vou apresentar para vocês como uma alternativa, só que eu vou colocar de uma forma geral como resolve qualquer problema desse tipo, tá? Então, assim, a solução geral, vou colocar a solução 1. Geral, porque todo tipo de problema dá para resolver assim, todo. Quando fala de proporcionalmente, tá? Diretamente proporcional. É assim, o lucro da pessoa A está para o valor investido dela, que é o tal do 200 mil, tá? Eu vou escrever isso. O lucro da pessoa A está para 200 mil, porque ela investiu 200 mil. Tá? Assim como, que é uma proporção. A gente vai escrever isso de uma forma. Assim como o lucro da pessoa B, eu quero só o da pessoa B, tá? Mas o lucro da pessoa B está para 300 mil. Estão entendendo? Estou escrevendo as razões. Assim como está faltando um lucro aí. O lucro da pessoa o quê? C está para 500 mil. Aí tem aqui, pessoal, por causa da pessoal lá de casa, eu vou apagar e vou escrever igual. Está muito pequeno, vai vir outra fração. Então, ó, o lucro da pessoa A está para 200 mil. Assim como o lucro da pessoa B está para 300 mil. Assim como o lucro da pessoa C está para 500 mil. Tá? Assim como... aí a gente vai trabalhar o lucro total com o dinheiro investido total. Não sei se está claro. O lucro total deles é 540 mil. E esse 540 mil está para o total investido de todos. Ficou claro? Não? Eles investiram 200 mil, mais 300 mil, mais 500 mil. E eles ganharam um lucro de 540 mil. Então, basicamente, o que a gente fala é que se você adicionar os numeradores aqui, ó, lucro do A, mais lucro do B, mais lucro do C, está para a soma desses caras dos denominadores. Essa igualdade sempre é válida, e foi quando a gente fez assim, 10% mais 3% está para R$120 mais R$36. Quando a gente somou a porcentagem com o dinheiro, lembra? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está somando os lucros e está somando os valores investidos. Que, para não ficar colocando 200 mil mais 300 mil, eu já vou colocar aqui 1 milhão. Estão entendendo? Esse lucro do A mais lucro do B mais lucro do C, eu coloquei para vocês, de forma didática. Mas você já poderia colocar o valor de 540 mil direto, estão entendendo? A gente poderia colocar já 540 mil direto. Com isso, você tem uma igualdade, ó, vê se ficou claro. É uma igualdade entre uma razão, né? É uma razão, é outra razão, é outra razão. É tudo igualdade. Então, você tem aqui uma porrada de proporção. Você vai escolher essa daqui, porque ele pede o lucro do B. Ele pede o lucro do B. Então, eu vou escolher essa, porque é onde aparece o LB, tá? E eu vou escolher essa última, porque essa última tem números. Aqui no numerador vai ficar 540 mil e aqui no denominador fica 1 milhão. Então, eu vou escolher somente, eu vou fazer uma regra de 3.
Então, eu sou obrigado a escolher essa, porque eu quero o lucro do B. No exercício, ele pediu o lucro do B. Então, eu vou escolher essa, porque essa tem o LB. E eu vou escolher essa, porque essa tem números. Aqui tem letra, aqui tem letra. Então, eu vou descartar. Estão entendendo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar lucro do B está para 300 mil, assim como o 540 mil está para 1 milhão. E você vai resolver esta igualdade entre duas frações. Você vai fazer uma regra de 3 aqui. Vai multiplicar em cruz e tudo mais. Dá para simplificar antes de sair fazendo um monte de conta, tá? Mas assim, pessoal, se está dividindo, é o tal de multiplicar em cruz, mas perceba, quando você multiplicar em cruz, vai dar 540 mil vezes esse número, e depois o 1 milhão vai passar dividindo. Você poderia, ó, vamos lá, cortar os 3 zeros aqui e cortar os 3 zeros aqui, que é simplificar. Você poderia também cortar esse zero com esse zero, tá? Então, quando a gente multiplica em cruz, ficamos com 100, porque eu cortei 4 zeros. 100 vezes o LB, deu 100 vezes LB, igual 54, porque os zeros foram embora, vezes esse número. 54 vezes 3, 4 vezes 3 é 12, vai 1, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, 162. Só que aqui nós temos 5 zeros, então eu vou colocar esses 5 zeros aí. Está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos esse 1 milhão, sei lá, que número é esse aqui? 16 milhões, 200 mil, dividido por 100. E aí você tem 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, corta. Então, o lucro do B ficou... Vocês concordam que ficou 162 mil? Sim ou não? Sim. Essa é a resposta, 162 mil. O do C vai ser maior que 162, o do A vai ser menor. Beleza? Alguém não entendeu? Dá para resolver assim sempre. O que o Denis fez, eu acho que foi melhor, mas como ele disse, porque isso aqui é geral, tá? Isso aí dá para fazer em todo exercício, foi assim, tudo. Só que esse exercício, ele foi bonzinho com a gente, porque os números são redondos, ó, quando ele faz 200 mil mais 300 mil mais 500 mil, vocês concordam que isso dá 1 milhão? Então, assim, isso aqui, 500 mil de 1 milhão, é metade. Vocês concordam que é metade de 1 milhão? 500 mil? Sim. Então, quer dizer que o C, ele investiu 50% da grana. O B investiu quanto? 30% da grana. Eu estou fazendo a solução dele, tá? Já estou fazendo aqui. Mas, se for o caso, eu escrevo bonitinho como eu escrevi ali. Ó, ele percebeu isso. Como que ele percebeu? Quando você adiciona 500 mil mais 300 mil mais 200 mil, deu 1 milhão. Só que 500 mil é metade de 1 milhão. Se é metade, é 50%. Então, quer dizer que os 300 mil é 30% e os 200 mil é 20%. A soma tem que dar 100%, isso sempre. É que não sempre vai ser inteiro bonitinho, tá? Então, quer dizer o quê? Se o B investiu 30% da grana, quando você tiver um lucro, ele tem que ganhar 30%. Vocês estão entendendo? Aí basta, então, a gente calcular 30%, que a gente pode escrever por 100, desse número, 540 mil. Estão entendendo? 54 vezes 3, a gente fez em algum lugar aqui, ó. 54 vezes 3, é a mesma conta. Só que talvez assim é um jeito mais rápido, mais fácil. 54 vezes 3 dá 162. 54 vezes 3 dá 162. Só que esses 2 zeros corta com esses 2 zeros. Então, nós temos 162, 1, 2, 3, 1000. Que é a resposta. Vocês entenderam? O exercício não fala de porcentagem, mas ele pensou na porcentagem. Vocês viram como foi a função dele?
É igual, mesma solução, só que eu acho que a dele é mais fácil ainda. Mas o que eu fiz aqui serve para todo tipo de problema assim. Beleza? Pessoal, eu vou parar a aula aqui, porque eu sei que falta 15 minutos, mas qualquer coisa que eu vou fazer vai ser exercício. E eu queria que vocês fizessem os exercícios. Tá? Antes. É isso. Eu vou dar uma listinha extra para vocês, tá? Esquece um pouco essa apostila aí. Eu vou para casa, eu tenho já impressa lá. Eu vou passar um exercícios extras dessa aula, de porcentagem, isso aí, tá bom? Eu vou tentar ver se eu acho do Enem, que é melhor. Todos vão fazer o Enem? Então eu vou ver se eu pego os exercícios do Enem, tá bom? Mais fácil. Essa apostila, ela é mais geral, tem da Unicamp, tem de várias coisas aí. Vamos fazer mais do Enem. Vocês querem, desses 15 minutos antes dele desligar, vocês querem tirar dúvida? O pessoal aí do Google quer tirar dúvida? Pessoal, vocês querem tirar alguma dúvida? Foi divertido, né? Que bom. É muito parecido com o teorema de Pitágoras. O quê? É muito parecido com o teorema de Pitágoras. Tem uma diferença dos dois? Tem. O não, já entendi. É o teorema de Tales. O teorema de Pitágoras eleva aos quadrados, lembra? Um ao quadrado mais outro ao quadrado igual ao outro ao quadrado. Aí é bem diferente. Mas tem a ver com o teorema de Tales. Muito bem, boa relação. São coisas diferentes, mas a essência é a mesma. O teorema de Tales, as medidas do segmento são proporcionais. E toda vez que você entra numa igualdade entre duas... o teorema de Tales cai em proporção. E toda vez que tem proporção, você resolve assim. Então, tem a ver, sim. Só que o teorema de Tales está lá na geometria. Aqui a gente saiu da geometria. Mas a sua relação foi boa, é isso aí mesmo. Tem tudo a ver com relação à proporção. Quando você faz o teorema de Tales, você tem aqui. Quando você faz esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse, você está montando proporção. Está montando isso aqui. Está entendendo? Tipo, A, B, C, D. Então, quando você faz A está para B, assim como C está para D, você montou uma proporção. E aí você pode multiplicar em cruz, você pode fazer essas contas. Então, o teorema de Tales é uma proporção entre os segmentos. Então, tem tudo a ver a maneira de resolver assim. Porque quando a gente escreve isso, a gente sai de Tales, a gente sai de regra de... A gente entra nas proporções aqui. A gente está utilizando o fato que o produto dos meios é igual ao produto dos extensos. A gente multiplica em cruz. A matemática, sempre que tiver uma igualdade entre duas frações, vocês podem multiplicar em cruz. Mas por quê? Por causa disso que eu falei no começo da aula. Foi muito bom a sua relação, viu? Eu gostei, porque nem eu percebi isso aí. É verdade. Perguntas? Não? A gente vai ver aquele negócio de calcular que é o mediano, que tiver a frequência, que é uma cadelinha, né? Eu não entendi, mas foi estatística, sim. Estatística a gente calcula a média, a moda, a mediana. Aí a gente pode fazer um desvio padrão, só que isso aí que você está falando é para construir um gráfico de histogramas, essas coisas. A gente vai ver, sim. Mais dúvidas? Ou perguntas sobre... Vamos fazer. Qual que é? É o 6 da aula 1. 6 da aula 1. Ô, Juan, pega aí primeiro, por favor. A aula 1 é a página 2, né? Está na página 3. Vamos lá. Pessoal, a gente vai sair um pouquinho, vamos fazer de geometria. Exercício 6 ou 3? 6. Da aula 1. Página 3. Vamos ver. Pessoal, ele fala, em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura.
Então, ó, ele dá uma figura, uma questão aí do Enem. Todas são de vestibulares, né? Toda essa lista aqui, os exercícios são de vestibulares. Então, aqui nós temos isso. Aqui é o ponto C. Aqui é o ponto A. Aqui é um ponto B. Isso aqui são vértices de um triângulo retângulo. Então, aqui tem 90 graus, tá? Aí ele fala que o resto são pontos médios. Então, aqui, ó, eu tenho o M e o M, que são pontos médios. E o P também é ponto médio de AB, tá? Ele fala assim, a região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Isso aqui, ó, essa região aqui. Isso aqui tem que concretar isso aqui. Aí ele fala, nessas condições, a área a ser calcada corresponde à mesma área do triângulo AMN, a mesma área do triângulo BNC. É um pouco complicado. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Ó, é complicado, mas eu vou colocar aqui, ó, AMC. Ele está comparando a área com a AMC. Ele está comparando com BNC. E ele está, eu não sei a resposta, tá? A gente vai tentar fazer aqui. É comparando com ABC. E ele está comparando com MNC. MNC. São triângulos. Então, vamos lá. Segura aqui um exercício. Ó, pessoal, numa situação dessa, vocês poderiam colocar alguns números para ficar mais fácil, porque é de alternativo. Mas vamos lá, tem 10 minutos, dá para fazer. Vamos fazer esse aqui para terminar. O meu desenho... Ó, o meu desenho está um pouco errado, que é assim. Eu não sei se vocês lembram, mas se eu tenho um triângulo aqui, se eu traçar uma reta, tá, paralela a esse segmento aqui, esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Então, assim, se aqui é ponto médio e aqui também é ponto médio divide o segmento ao meio, tudo bem? Se eu traçar, então, uma reta ou um segmento aqui, ó, PM, esse segmento vai ser paralelo a essa base, com certeza, porque eu estou pegando os pontos médios do lado do triângulo. Tudo bem? O que eu estou falando? Então, eu tenho semelhança de triângulos aqui, tá? Eu tenho semelhança de triângulos. Então, por exemplo, depois a gente pode fazer de forma geral. Mas se você pensar que aqui é um triângulo com lados 8, e aqui é um outro triângulo com lado 6, que é o famoso 3, 4, 5, mas eu multipliquei por 2 para ficar par. Como aqui é ponto médio, aqui vai ser 4, A até N é 4, e N até C também é 4. E PA vai ser quanto, se é o ponto médio? 3. Aqui vai ser 3, tá? Tudo aqui por Pitágoras, tá? Por Pitágoras, é o 3, 4, 5. Se eu multipliquei por 2, 6, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10. Então, por Pitágoras, eu sei que aqui é 10. Se esse é ponto médio, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5. Isso é um truque que dá para fazer numa prova dessa que é de objetivo. Se fosse dissertativa, a gente meio que não podia fazer isso, mas aí eu posso mostrar para vocês como fica. Aqui, jogando o número fica mais fácil. Então, se aqui é 4, aqui também é 4. Então, vamos calcular a área que ele pede. A área que ele pede é essa área aqui, ó, que é um trapézio. Aqui também é 3, tá? É a área de um trapézio. O trapézio, esse preto quase não dá para chegar, vou fazer tudo vermelho. A área do trapézio é isso aqui, ó. É A, 90 graus. Tá feio pra caramba isso aqui, mas... Não é para confirmar que tá. Não é assim, né? Tá feio pra caramba aqui, mas... Tá. Confirmou que tá feio. A, B, M e N, tá? Então, é essa área que a gente quer calcular.
Lembra que eu comentei dos trapézios? Ó, isso aqui é um base maior, base menor, e daqui até aqui é a nossa altura. Só que aí eu falei que tinha um trapézio retângulo, que é assim, ó. Aqui, quando aqui nós temos uma base maior, aqui é a altura, que é uma base menor, e aqui é 90, lembra disso? Nós temos esse trapézio aqui, ó. Aqui é a nossa base maior. Aqui nós temos a base menor, aqui está invertido. E aqui, ó, é a altura. Tá entendendo? Ó, colocou em pé. Percebe? Então, vamos lá. Essa base maior vale quanto lá? Que eu coloquei uns números. 6. Essa base menor vale 3. E a altura vale 4. Então, vamos calcular a área do trapézio. Vocês lembram como calcular a área do trapézio? A área do trapézio ABMN é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos direto. Quanto que é base maior mais base menor? 6 mais 3. 9 vezes a altura. A altura é 4 dividido por 2. 9 vezes 4, 36. Dividido por 2, 18. Então, deu 18 essa área. Ele quer comparar com a área dos outros triângulos. Vamos calcular a área desses triângulos. A área do triângulo, delta aqui é triângulo, tá? AMC. Eu não sei qual a alternativa. Ele compara nas alternativas com esses 4. Vamos calcular os 4. AMC. Quem que é o AMC aqui? AMC é esse aqui, ó. Não, tá fácil. É esse aqui, ó. AMC. A base do AMC é 8, certo? E a altura é 3. Então, vamos lá. Base vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 3 dividido por 2. 24 por 2 dá 12. Não é igual e sei lá. Então, acho que não é letra A. Eu não lembro mais as alternativas, mas vamos calcular de todos. Qual que é a área do triângulo BNC? Vamos descobrir onde está o BNC. Nossa, está tudo difícil aqui, né? Mas, ó, o BNC, B está aqui em cima, o C está aqui embaixo e o N está aqui, ó. É aquele que o triângulo, tá, pessoal? Ele não é 90 graus, mas não tem problema. O NC é a nossa base. Qual que é a base aqui do NC? 4. E a altura, você traça a projeção, formando um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Isso aqui é a altura do triângulo relativo a essa base. Então, a altura desse triângulo, aqui é o B, né? A altura é justamente o 6, que é quando forma um ângulo de 90. Então, a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2, que é 4 vezes 6 dividido por 2. 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Poderia, perfeito. Se você usa o 10 como base, tá certo, só que aí você tem que calcular a altura. A altura seria alguma coisa aqui assim, ó. A gente não tem essa altura, tá entendendo? E aí, por isso que eu não usei o 10, porque a gente não tinha essa altura relativa a essa base. Mas relativa a essa base, nós temos a altura. Então, pessoal, quando eu ia embora, eu falei assim, eu vou embora que eu não vou pegar chuva, né? Então, eu vou dispensar 20 minutos mais cedo, porque eu não pego a chuva. Aí chega perto e fala, não, professor, 80% de chuva, vem dar uma probabilidade de não pegar guarda-chuva. Resolve esse exercício aí para você pegar chuva. Mas tudo bem, vamos terminar. Vocês percebam que eu não sei qual a alternativa, mas falta 2 triângulos, então vamos lá. A área do triângulo ABC, não vou colocar delta, é base vezes a altura dividido por 2, e a área do triângulo MNC, que eu também não vou colocar o delta aqui, que quer dizer triângulo base vezes a altura por 2. Vamos calcular esses dois para acabar. Vamos lá. ABC. O ABC é o todo, vocês concordam? É o mais fácil. 8 vezes 6, tudo bem? Base vezes altura. 8 vezes 6 dividido por 2. Bom, 6 por 2 é 3, 8 vezes 3 é 24. Aqui dá 24. MNC.
MNC. O MNC é esse 4 vezes 3, tudo bem? Base da altura. Então, 4 vezes 3 dividido por 2, 4 vezes 2 dividido por 2 é 6. O triplo de 6 é... Hã? O triplo de 6 é porque as alternativas falam... São 5 alternativas e a última é o triplo de MNC. O triplo de MNC é o do ABMN, né? Então, 6 vezes 3 é 18. Então, letra E. De... Tomou chuva, professor Samuel. Acabamos aqui. Um abraço, pessoal. Vou... Satisfeito?